E a gente vai falar um pouquinho sobre se é possível efetivamente a gente ter momentos offline. Você conseguiu fazer a prática? Não. E aí, dá mesmo para ficar sem celular? Será que é possível hoje a gente ter momentos, Jerusa? Será que é possível termos momentos sem o celular, abrir esse espaço na rotina, ter um dia offline? A gente vai conversar sobre isso hoje. Estou muito feliz de, depois de 5 episódios, né, estarmos juntas aqui. Estamos em São Paulo, eu e a Jerusa. Sim, presencial, finalmente. 3D, não somos mais cabeças flutuantes. Nós agora estamos de corpo inteiro juntas em São Paulo. Isso não é uma montagem. É real. É real. E a gente vai falar um pouquinho sobre se é possível efetivamente a gente ter momentos offline. Você conseguiu fazer a prática? Não. E aí eu já sei o que estão pensando por aí. Nossa, né? Estão promovendo uma coisa e não conseguem fazer, que é impossível. E aí é interessante, porque esse esforço de tentar ficar offline foi uma experiência interessante para entender como a gente tem que buscar uma integração, uma harmonização das coisas. Então, eu não consegui efetivamente ficar um dia inteiro offline, não foi possível nesse período que a gente se propôs a testar. E aí a gente vai contar um pouquinho, porque as nossas experiências foram um pouco diferentes. Um pouco diferentes, é. Tá bom. Claro, né? Cada um com as suas particularidades, sempre vão ter particularidades, né, Jerusa? Um pouquinho da minha experiência foi interessante, porque o dia que eu me propus, falei, não, então esse dia era uma sexta-feira, me lembro, né? A gente até comentou com o pessoal que a gente ia fazer essa experiência, né? Conseguir, primeiro, você precisa olhar a agenda, precisa olhar o calendário. Quando é que eu vou conseguir ficar, né, sem o celular, que isso não vai afetar demais, né? Outras pessoas, trabalho, enfim. E aí eu tinha me proposto numa sexta-feira, não consegui fazer naquela sexta-feira. Mas no domingo seguinte, não tinha me preparado para isso, mas surgiu a oportunidade. E aí eu me dei conta na hora, eu falei, eu acho que hoje poderia ser. Como eu olhei, eu já estava 2 horas sem o celular, né? Aí eu falei, então vou ficar mais, né? E aí acabei ficando, acho que até a noite, acho que foram umas 8 horas no total. Mas aí, a partir do momento que eu me dei conta, foi um esforço consciente, assim. E em alguns momentos tinha aquela... não era nem para ver as horas, assim, era aquela coisa da notificação, né? Eu não tenho notificação, no caso, mas aquela coisa de ver se alguém mandou. Ver se alguém mandou alguma coisa. Será que alguém mandou alguma coisa? Vai que eu tô perdendo alguma coisa. O mundo vai acabar e eu não tô sabendo. É interessante, porque eu me propus, de cara pelo calendário, eu vi que um dia inteiro, por uma questão de vários eventos e vários projetos, um dia inteiro ia ficar difícil, né? Então, eu me programei para um sábado pela manhã. Só que aí eu me dei conta que eu tinha atividades que eram online, por exemplo, eu ia assistir uma aula online. Então, eu ia entrar no computador, e aí no computador tem lá o WhatsApp que está no computador, e enfim. Então, você até consegue, por exemplo, deixar o celular de lado, desligar o WhatsApp, mas eu tô na tela, né? Tô ali naquele universo virtual, né? Então, isso foi um primeiro ponto de reflexão, eu diria, que a gente tem que entender qual é a dinâmica de vida que a gente tem, a possibilidade, dentro disso, né? A possibilidade que a gente tem. Então, uma das coisas que a gente tem visto, até porque a gente acompanha, é a questão do famoso detox digital, né? Que é as pessoas que vão para um lugar que está previsto, que está previsto que elas vão ficar com o celular guardadinho lá e não vão ter. Mas isso está programado, é que nem férias, né? Eu fiz uma viagem de férias um pouquinho antes disso e até falei para você, eu vou ficar offline lá. E você disse, não vale. Aí não vale, porque você vai estar visitando museus e tal. E aí é interessante porque tem a ver com o que você falou.
na prática, tem certas circunstâncias na nossa vida que a gente acaba ficando offline pela própria natureza da atividade. Né? E aí isso também foi algo que me chamou a atenção, que é, quando é que a gente fica offline sem pensar em ficar offline? Quando algo realmente nos engaja e nos interessa. Exatamente. Né? E aí eu quero estar naquele momento, eu quero estar presente naquilo, não quero estar pendurado no celular. Então, é interessante porque, na verdade, a gente acaba tendo experiências que são offline, às vezes pelo engajamento, porque nos interessa, porque eu estou com um amigo, eu estou fazendo algo que eu gosto. E aí, esse é o ponto, talvez, para a gente refletir o que é que acontece quando a gente não consegue ficar. Para além, claro, de compromissos, eventualmente, mas é quando dá essa comichão, né? O impulso. O impulso de que eu vou lá e vou, né? Tem que olhar. E aí, como a gente brinca, né? Será que o mundo acabou? Se o mundo acabar, você vai ficar sabendo de alguma forma, né? Não precisa se preocupar, né? A notícia ruim, ela sempre chega. Então a minha experiência foi de efetivamente, né? Num período aí de 1 mês que foi a tentativa, tinha muitos compromissos que realmente ficou difícil. Mas, por outro lado, gerou algo que a gente já conversou, que é identificar a possibilidade que a gente tem na relação tempo e espaço, poder encontrar momentos, né? Ou lugares em que a gente possa trabalhar com essa desconexão como uma forma até de reset da máquina, né? Assim, a gente desligar para poder se reconectar com outras coisas e depois voltar para a vida normal. Né? Eu queria até puxar um pouquinho ali, né, disso que tu falou, sobre a questão da gente estar no momento, né, e assim, que triste é constatar, né, por exemplo, assim, porque se o celular de fato, né, entra como um escape, digamos assim, né, porque quando eu tô numa atividade que eu gosto, quando eu tô fazendo algo que eu escolhi, que é gostoso e tô com pessoas legais, né? Então, o celular, ele acaba sendo meio que deixado de lado, né? Agora, a questão é, trazer isso para a consciência é super importante, porque você falou desse aspecto e eu fiquei pensando assim, poxa, que triste constatar que, sei lá, todos os meus dias eu tô ali fazendo as coisas por obrigação, tem alguma coisa errada, né? Se todos os dias eu sinto essa necessidade de escapar da minha realidade, né? Bom, das duas, uma, não sei. Quer dizer, pode ter muitas possibilidades, mas me vem à mente duas coisas, né? Ou você tá fazendo escolhas de vida que não estão bem alinhadas, assim, e você tá todo o tempo querendo fugir, ou também tá justamente querendo fugir de encarar as escolhas que você fez, né? Sim. E tem um elemento também que aí, enfim, as pesquisas, né, e neurociência e tal, fala bastante, que é o hábito que se torna um vício, né? Então, você não consegue... Isso. Aí depois que a coisa se estabeleceu, mas aí tem algo que é interessante, inclusive no livro Poder do Hábito, o autor comenta assim que ele está explicando lá sobre o processo, de como é que funcionam os hábitos, enfim, e aí ele fala, olha, o hábito ele sempre é um gatilho para você gerar um comportamento que gera uma recompensa, e daí ele fala sobre a própria experiência dele em relação a comer donuts, que ele se dá conta que ele todo dia parava um horário no trabalho, acho que era 3 da tarde, ia comer um donut. E aí ele começou a engordar e ele fazia isso, até que ele se deu conta, fazendo esse trabalho, que era um piloto automático. E aí ele foi pensar, tá, mas por que eu faço isso? E aí ele se deu conta que, na verdade, o que ele precisava era um momento de pausa e de interação com outra pessoa. E aí ele disse, bom, então eu posso, já que o donut está me fazendo engordar, eu posso trocar isso por outra coisa. por outra coisa que... Então eu posso tomar um café e conversar com alguém, e não preciso comer o donut necessariamente. Claro que depois que eu me habituei com o donut, aí eu tenho que, né, tem que fazer o trabalho, né, o desabituar, né? E desmamar do donut. E tem uma reportagem que eu vi, que inclusive nunca mais encontrei, né? Estou pesquisando, porque eu vi, registrei, mas aí eu não consegui achar mais, até para pegar os dados, porque fala de pesquisas, né? Que comenta, inclusive, justamente isso, que
o ir para, sei lá, as redes sociais e conferir o WhatsApp, etc., ela responde uma necessidade que a gente tem de ter pausas, né? De sair do que eu estou fazendo e ir para outra coisa. Só que quando a gente preenche as pausas com essas, né? Com essas coisas que não são assim... Eu não gosto de usar a palavra produtiva, né? Porque parece que a gente tem que estar sempre produzindo, mas que não nos acrescentam muita coisa, digamos assim, a gente vai ficando meio e que anestesiado. Não é uma troca real, né? Se você já passa o dia inteiro trabalhando no computador, passa o dia inteiro nas telas, né? Estamos falando aqui a gente está falando de celular, mas é que nem aquela coisa assim, vou trocar o celular pelo Netflix, vou trocar o celular pelo computador, mas aí eu vou... Será que é realmente uma troca, né? Talvez para o cérebro não seja mesmo essa troca que o cérebro precisa, né? Para um relaxamento, para um contrarritmo, né? Sim, para encontrar uma relação com a vida real, né? E é interessante, porque nessa reportagem misteriosa que eu nunca mais encontrei, ela... Se alguém souber, comenta aqui. Se alguém tem a informação, mas eles falam de um experimento que foi feito para reduzir, né, o consumo de redes sociais, enfim, né, do digital. Eles fizeram se eu não me engano, eram 2 grupos. Um grupo que usou aqueles aplicativos para monitorar e regular o uso, que te avisa, assim, que bloqueia, né, você não consegue acessar. E um outro grupo que nos momentos em que tinha vontade de ir para isso, ia fazer atividades criativas. Então, sei lá, ia tocar um instrumento, ia desenhar, ia fazer algo. E aí, depois de um tempo, eles foram avaliar qual desses métodos tinha sido mais efetivo para as pessoas efetivamente reduzirem. E o mais efetivo foi fazer atividades criativas. Por quê? Porque eles comentam da necessidade que o ser humano tem de novidade, e por isso que a gente vai, né, e fica no scroll infinito. Exatamente. Mas também a necessidade que a gente tem de produzir algo, de fazer algo, de gerar algo concreto, né, prático. E aí eu achei bastante interessante isso, porque aí está uma estratégia ótima, né? E que eu já utilizei, assim, que, por exemplo, você tá e aí, nossa, vem aquele ímpeto, assim, de que eu preciso... Porque às vezes a gente precisa dessa quebra, né? Preciso parar isso para ir para outra coisa. Tá bem, mas aí em vez de pegar o celular e com o dedinho, uma coisa que a gente tem falado é da leitura, né? Que é uma possibilidade, e aí a gente já deu dicas, inclusive, de pegar livros de contos, né? Eu comentei até dos livros do Veríssimo, né? Que tem crônicas, assim, que são ótimas, que você ri ainda, né? Curtinho, né? Não tem muito compromisso longo, né? Levinho para levar na bolsa. Ou então tocar um instrumento, né? Por exemplo, eu não vou dizer que eu estou fazendo aula de piano, eu fico lá mexendo no piano, fazendo de conta que estou fazendo alguma coisa, mas assim, tem algo ali, né? Tem algo que você está exercendo outras coisas que não só essa realidade digital, virtual, né? Então, é interessante a gente observar essa possibilidade que a gente tem de no meio do dia, né, que é o que a gente falou, já comentou entre nós, né, a questão do tempo e o espaço. Acho que isso é uma coisa que... Eu já vou entrar na questão do tempo e do espaço também, estou bem animada para isso. Então venha! Mas, quero ainda explorar aqui essa questão que tu comentaste, porque eu lembrei daquela outra pesquisa que eles fizeram com camundongos, não sei se tu lembra dessa, a gente se compartilhou. Foi uma pesquisa bem interessante, que eles colocaram água com, acho que era cocaína, né? Bem viciante, assim, era. E numa gaiola, né? Que era uma gaiola sem nada, assim, sem nenhuma... acho que era hamster. Sem nenhum atrativo, né? Então tinha a aguinha normal, aguinha com cocaína, e eles viram que os ratinhos ali, né? Iam sempre na água e se viciaram. Porém, na outra gaiola, em que eles montaram tipo o playground dos hamsters, não sei se tu lembra dessa... lembro sim. Montaram o playground dos hamsters e eles tinham rodinha e tinham tubinhos e passavam em brincadeiras e tal. Eles não escolheram essa água. Eles tomavam a água normal. Eu achei chocante, assim, né? Mas aí o argumento da pesquisa era justamente esse, né? A interação. E eles não estavam sozinhos, também tinha essa outra... Ainda esse adendo, né?
A gaiola do hamster sozinho, sem nada, e a gaiola do hamster com outros hamsters e com maior e com várias possibilidades, né? Que tem um pouco a ver com isso também, né? Então, um sentido, né? Uma distração, o lúdico junto ali, né? Sim. E a relação. Bem lembrado. Relação. Eles falavam isso realmente na reportagem, que era a questão da necessidade que a gente tem de coisas que são lúdicas, que são, né? Então, aí, inclusive, é uma possibilidade, né? Você adquirir algum tipo de, sei lá, um novo hobby, né? Novo hobby. E, sei lá, abrir uma possibilidade. Vai fazer macramê, né? Vai tocar violão, vai tocar piano. Jogar jogo de tabuleiro. Jogar joguinho de tabuleiro. Como é que é? Pintar livrinho de mandala. Seja o que for. E que possam... Ou fazer uma leitura, né? Mas coisas que possam te gerar esse momento, que te dá essa... Porque aí também vem um outro ponto, né? Esse ficar infinitamente, né? Rolando... E você deu um exemplo, vou pro Netflix. E quantas vezes a gente fica, sei lá, Netflix, sei lá, Amazon Prime, seja o que for, HBO, qualquer outro, a gente não é patrocinado por nenhum, então podemos falar de todos. Que você fica lá navegando naquele scroll infinito, tentando achar alguma coisa para você ver. E quando vê, você perdeu 1 hora, né, do seu dia, com algo que, na verdade, não te gera nenhum benefício em sentido, assim, sei lá... neurocientífico, né, biológico, etc. Quer dizer, nem o descanso que você gostaria, porque às vezes o pessoal até se irrita, né? Depois de passar 1 hora procurando, não acha nada. Ou tem experiências como eu já tive, você começa a assistir um filme e aí o filme é muito ruim, e aí você começa a assistir outro filme é muito ruim, e aí você pensa assim, tô perdendo meu tempo aqui, né? Então, essa possibilidade da gente abrir, né, outras atividades, e algo que também a gente comentou, né? Também coisas que a gente tenha contato com o mundo real, né? Então, eu já fiz isso, até porque agora não mais tanto, mas tinha um período assim que eu trabalhava, estava sempre no computador, né? E aí eu disse, eu sinto falta de botar a mão no mundo. Eu fui fazer oficina de cerâmica, né? Botar a mão, fazer algo, né? Lembrar que a gente tem essa possibilidade, né? De tomar contato com as coisas de forma real. E algo que você comentou aí no experimento dos hamsters, ratinhos, etc., que é o contato com outras pessoas, o contato real, efetivo com outras pessoas, né? No mundo real, né? Exato, a interação social, né? A questão da materialidade do celular, né? A gente tem também percebido muito. Numa dessas experiências, eu fiz uma segunda experiência offline, eu tive esse dia que foi... Assim, foi um exercício consciente, foi mais fácil porque eu estava na presença também de outras pessoas, mas foi um exercício consciente, eu acho que de qualquer forma vale a pena e não foi tão difícil assim, até porque e aí que eu me dei conta, porque a segunda vez que eu fiz o exercício, né, aí foi mais curtinho, mas foi consciente. Por que para mim foi um exercício? Porque o horário da refeição, para quem mora sozinho, né? Ou mesmo no meu caso, nesse momento, estava num restaurante, mas a gente tem esse hábito de ter alguma tela, né? Muito difícil, assim, quem mora sozinho é difícil não ter um rádio ligado. Eu ainda escuto rádio, tá, gente? Eu sou desse não tempo. É só Spotify, eu ainda escuto rádio. Mas não é só o barulho, né? Acho que tem uma questão ali das telas, de estar assistindo alguma coisa no Netflix ou algo assim. Então, tem um hábito, né, da companhia na refeição. E aí, de propósito, eu tenho feito o exercício, então, de, né, não ter nenhuma companhia de nenhuma natureza de tela. A não ser você mesmo. A não ser eu mesmo. E aí, sim, bem lembrado, né? Companhia de si mesmo. Porque de vez em quando a gente quer fugir da gente mesmo, exato, né? É por isso que vai para a tela. Justo. E aí, é curioso, porque nesse segundo exercício, né, eu percebi essa questão do celular da materialidade e dos sentidos, né? Porque quando você não enxerga o celular,
é muito mais fácil deixar, tenho visto que é muito mais fácil esquecer dele. Você vê o celular, tem algo que te chama, é um ímpeto, né? Eu nem fui pegar o celular, eu fui abrir a bolsa para pagar, para pegar o cartão, porque daí eu não tô usando a carteira digital justamente por isso, né? E aí eu vi o celular dentro da bolsa. E aí foi automático, assim, opa! E aí que veio todo esse papo que eu te trouxe, foi dessa experiência, né? Esse papo que eu te trouxe que não é só a questão do abrir um tempo na agenda, né? Talvez o que a gente precise também é mapear espaços, e aí te trouxe aquela ideia da geografia da casa, né? Qual é o espaço onde o celular entra, né? E qual espaço o celular não entra. Porque existe isso do que pega pelos sentidos, né? Eu, por exemplo, acabei de trocar de celular. Esse celular novo, ele é muito gostosinho. Ele é maciozinho, né? E daí tem a capinha e ele é bonitinho. É um brinquedo novo. É um brinquedo novo. O som dele é muito melhor que o som da minha televisão, por incrível que pareça. Então, escutar o Spotify, gostei mais desse aqui. Então, assim, tudo é muito, né? Sim. Muito sensorial. Sim. E aí, talvez uma saída também seja essa, né? Não deixar que ele cutuque o sentido. Exatamente. Mas é como funciona a questão, né? Inclusive, nesse tema, né? As sensações e a nossa percepção, né? As sensações nos puxam para fora, né? Os sentidos nos puxam para fora. Então, sei lá, é a notificação, é a presença, né, concreta. Lembrei, né, eu inclusive elogiei a sua película. Película? Ai, que película é essa, Vivi? Que película é essa? Me dá a dica dessa película. É muito gostosinho. Então, quer dizer, tudo isso vai gerando aquela presença, né? E aí tem esse ponto. Eu lembrei também de um lugar onde eu trabalhei que a gente fez um treinamento e aí para o treinamento a gente fez umas caixinhas para as pessoas botarem o celular dentro da caixinha. Então, a ideia é que dentro da sala não podia usar celular. Só que dessa coisa de estacionar o celular na entrada, né? As pessoas às vezes têm assim, ficam um pouco assim, vou deixar meu celular. Então, mas gera aí mais ansiedade do que... A pessoa fica lá e não fica no treinamento. Mas aí se fez essas caixinhas e a caixinha ficava em cima da mesa. Então, ficava a caixinha em cima da mesa com o celular dentro. Então, seu celular está presente no ambiente, mas ele está guardadinho ali e você não vai... E é interessante como funcionava. Como funcionava o fato de ter a caixinha. De estar na caixinha, mas o pessoal não ia olhar. Inclusive, às vezes acontecia, o que era um bom sinal em relação ao treinamento, as pessoas esqueciam do celular. Significava que estavam engajadas naquilo que elas estavam fazendo, né? Então, esse ponto, e aí tem algo assim da nossa casa, né? Os ambientes, né? Para que serve cada ambiente? E aí uma das coisas que normalmente o pessoal que fala disso, de ter lugares na casa, fala do quarto, né? Tipo, o celular não entra no quarto, né? Então, assim, no quarto, um lugar onde eu vou dormir... Isso já tá mais, assim... já é mais... Mas não é só na hora que eu vou dormir, não vou deixar ele lá com sei lá, o alarme. Eu não uso ele dentro do meu quarto. Quando eu entro no quarto, o quarto é um lugar offline, né? Aqui é o meu lugar onde eu não vou ter... E aí eu vou ter que ter alternativas, né? Porque aí, inclusive, a gente já sabe disso, a questão da luz, né? Para o sono, etc. Tá, mas o que eu faço? Eu preciso de alguma coisa para... Porque eu gosto de ter alguma coisa para, né? Ir me hipnotizando para... Bom, pode ter umas palavras cruzadas, como a gente estava com você resgatando. Eu tô sempre com ela na mochila. Tinha que ter trazido a sua aqui pra gente pensar. Palavras cruzadas, pessoal. Aí o meu irmão, eu tirei da mochila, assim, no final de semana, meu irmão, mas que coisa de velho! E eu olhei pra ele e falei assim, e eu ainda escuto rádio, fazendo a palavra cruzada. Mas que fique claro, nós não somos aqui... Antitecnologia, né? Não é exatamente isso, mas é como algo que... Não é exatamente novo, né, na nossa vida, mas como algo que veio
e interfere na nossa vida, a gente conseguir integrar isso, né? Como eu vou integrar isso? Então, tem a questão do espaço que a gente estava falando, né? Então, eu posso ter isso. Tem pessoas, eu posso estar fantasiando, inventando, mas eu acho que eu já vi, inclusive, um negócio que é uma caixinha que você põe um timer. Ah, esse eu não vi. Ó, pode ser uma ideia de produto. Vamos patentear. Vamos patentear, a ideia foi minha. Mas se eu não me engano, eu já vi isso, que é uma caixinha que você coloca e põe um timer. Tipo aqueles negócios de timer de cozinha. Então, esse tempo, você vai, né? Você coloca esse timer e aí você tem esse tempo. Que pode ser, porque essa é uma coisa interessante. Nessa tentativa de fazer, você se dá conta, eu consigo ficar 1 hora? Não precisa ficar o dia inteiro. 1 hora. O lance é trazer para consciência, né? Eu acho que essa é a grande questão. Tem isso, né? De eu me tornar consciente e eu poder fazer escolhas, né? E de fato não me sentir dirigido por algo, mas assim, eu estou escolhendo a hora que eu quero, né? Eu acho que isso é muito importante. E a outra questão que tu tocou ali, né, que é em relação não somos chiitas da tecnologia, de fato não, porque eu e tu mesmo, quando a gente tá junto, né, a gente sempre se mostra algum vídeo engraçado. Esses dias a gente foi jantar e daí você me apresentou uns vídeos engraçados, eu te mostrei vídeos engraçados e a gente curte, né, e daí vem improvisação, a gente adora ver os barbichas. Os barbichas, somos fãs. Mas assim, o foco é a nossa amizade. O foco é a relação humana, né? Então aquilo ali é um meio. Acaba que aquilo ali é um meio que nos conecta, né? Então, é totalmente diferente quando você coloca essa perspectiva. E eu acho que o grande lance, a gente, fora o podcast, né? A gente também... O podcast está dentro desse contexto Desplug, né? No nosso projeto Desplug, eu acho que a grande questão do Desplug é essa, né? Não é sobreviver sem tecnologia ou amaldiçoar a tecnologia, mas é assim, ela tá a serviço de nos conectar ainda mais enquanto seres humanos, né? Sim, ela, na verdade, aí pensando no próprio conceito de redes sociais, ou até o WhatsApp, né, como um recurso de comunicação, ela servia exatamente para o que deve servir, que é acelerar a possibilidade de relação e manter a relação. E não gerar uma falsa sensação de relação, enquanto, na verdade, nos afasta. E nos afasta, como você falou, da gente mesmo, que é a questão de, eu tô sozinho, mas não tô sozinho, né? Porque tem vozes aqui, né? E, ao mesmo tempo, nos afasta das outras pessoas, porque, às vezes, a gente fica se mandando, sei lá, memes no Instagram, mas não consegue sentar para conversar com essa pessoa 1 hora, 30 minutos, né? Então, a gente conseguir é mais uma composição disso tudo, mais do que simplesmente, então não pode mais, né? Então, é conseguir... Como a gente vai fazer essa integração? E eu acho que a nossa experiência que a gente, nessa tentativa, é interessante para a gente ver isso. Quer dizer, tem formas, tem maneiras, tem momentos em que a gente consegue fazer, tem momentos em que a gente vai ter que se impor a fazer, porque a gente está no piloto automático, e aí eu vou por escolha, vou fazer. E a gente pode ir encontrando, é quase como quando você vai na nutricionista, ela te dá uma reeducação alimentar, né? Então ela diz assim, não é que... E tem muitos que falam assim, não é que você não pode comer. Você tem que comer, pode comer de tudo, desde que seja com moderação. É a mesma lógica. Quer dizer, eu posso isso, mas com moderação, né? Inclusive, essa ideia de que... Eu estava pensando até nisso quando a gente estava preparando, né? Pensando que talvez, sei lá, num passado, assim, quando não existia, sei lá, pré-televisão, deveriam existir as mães que diziam para o filho, para de ler, vai brincar com os teus amigos, né? E aqui a gente está dizendo, sai da internet, vai ler. E estamos dizendo também, e não fica só lendo, vai brincar com os teus amigos.
Quer dizer, a gente conseguir entender que a gente precisa integrar essas coisas na forma de vida que a gente quer ter. E não deixar que elas definam como a gente vai viver, e quando vê a gente está fazendo as coisas de uma maneira completamente desconectada, né? De quem a gente é e da forma de vida que a gente quer ter. Claro, perfeito. Eu tenho exemplos de situações, por exemplo, em que meu irmão trouxe um videogame antigo, né, com aquele joguinho que a gente costumava jogar quando era criança, né? Então, assim, tá na tela, né? Mas, sabe, o que remete, é outra coisa. Né? É outra coisa. O que tá em jogo ali, né? Uhum. O que tá em jogo. É outra coisa, né? Aquilo ali tá servindo para conectar com o nosso passado, Sim. né? Para nos trazer. E é muito interessante, porque se a gente pensar nessa experiência que eu tive, por exemplo, do dia, foram 8 horas, assim, né? Sem o celular, e claro, foi muito bom, né, na presença de outras pessoas. Também trouxe uma coisa bem, assim, familiar. Apesar de eu não estar com família, eram amigos, tinham crianças também, né? Trouxe uma coisa muito familiar daquilo do churrasco, da brincadeira. A gente até brinquei com as crianças de stop, papel e caneta, né? Pintar. Então, assim, porque eu poderia fazer palavra cruzada no celular. Sim. Assim como eu já fiz muitas vezes, né? Mas é diferente ter o caderninho. É diferente ter... Por isso que eu digo, você falou, né, sobre a questão criativa e sobre as oficinas criativas, mas às vezes são detalhes muito pequenos, né? É um diário que eu tenho que, ao invés de fazer no computador ou no celular, eu faço à mão. Sim, um caderninho. Resgata, né, a materialidade, de novo, né, o papel. Isso tá conectado com coisas muito ancestrais que a gente nem sabe, né? E que não precisam deixar de existir porque existe a tecnologia. Nem a tecnologia precisa deixar de existir para que a gente siga mantendo, né, essas práticas. Né? Eu lembrei não sei se você vai lembrar, de uma festa de aniversário que tinha jogos de videogame antigos. Uma festa de aniversário minha. Não vou contar de que idade, pessoal. Que tinha jogos de videogame antigo e banco imobiliário e tal. E o pessoal sentou lá e esqueceu, não queriam ir embora depois, porque estavam jogando jogo da vida e banco imobiliário e tal. E não era uma festa minha de criança, era um resgate. Não né? vamos contar a idade. Era uma homenagem a um período da minha vida. Então, é interessante isso que você está falando. Tem uma... Daí alguém pode estar, já sei, alguém deve estar pensando assim, mas eu não vou ficar jogando banco imobiliário, né, todo o tempo. Claro que não, né? Mas é para trazer justamente essa possibilidade, né, que a gente tem, a necessidade que a gente tem de ter coisas que possam nos gerar. E aí, às vezes, esse é um ponto importante. Às vezes a gente gasta um final de semana tentando achar algum filme decente quando eu poderia ir na casa de uns amigos. Quem sabe jogar um banco imobiliário, fazer um macramê. Pife, truco. Canastra também tá valendo. Né? Ou sei lá, vai aprender a andar de skate, né? Com o filho do amigo, enfim, o que seja, né? Mas possibilitar outras experiências para saber que a gente... Se o celular, quem perdeu, né? Esses dias uma amiga falou assim, perdi, mas fiquei 2 dias sem o celular, né? E aí, quando você perde, primeiro vem, tipo, abstinência, né? Agora... E depois você descobre que, tá bom, é difícil, tem coisas que a gente realmente hoje depende muito, mas dá para sobreviver, você sobreviverá, né? E aí, até o momento que você vai comprar um celular novo, se não encontrar o celular que perdeu. Então... É um tema em aberto, na verdade. Eu acho que a gente vai continuar sempre tentando experiências e compartilhando, né, o esforço e como a gente encontra, né? Mas eu acho que o importante é lembrar que a gente precisa ter algum grau de gestão pela própria vida. Isso, perfeito. E não deixar que as coisas invadam a nossa vida e, de repente, nos afastem daquilo que muitas vezes está relacionado, já que o nosso podcast é Humanamente,
as coisas que nos fazem humanos, né? Que é a capacidade de estar com as outras pessoas, a nossa capacidade criativa, né? A nossa capacidade de ter coisas no mundo, né? Produzir coisas para estarem no mundo. Então, acho que é um ponto para a gente refletir e vamos continuar experimentando, né? Com certeza, tudo caráter de experimentação. Inclusive, o meu livrinho das palavras cruzadas, ele é um caráter de bastante experimentação nesse sentido também. Onde eu chego com um livrinho, chega alguém do lado para querer pra te completar dar uma dicas. palavra. Desconhecidos, tá? É muito legal. Parece que agrega, né? Mas vamos lá, a gente já deu muitas dicas, agora pra gente fechar assim, vamos fazer uma lista de dicas rápidas. Lista assim. de dicas rápidas. Por onde começar? Por onde começar? Mapear o lugar da casa que é permitido o celular e que não é permitido o celular. Isso, definir. Combinar, definir e combinar às vezes só com você mesmo, né? Ou com o restante da família. Às vezes com a gente mesmo é até mais difícil. Exatamente. O que mais? Definir talvez horários, né? Então, conseguir ter momentos, né, durante o dia, planejar isso, como a gente falou, olhar a agenda e planejar. Olha, eu vou ficar, sei lá, de tal a tal horário, da hora que eu acordei até a hora de eu sair para o trabalho, vou ficar sem olhar o celular. E o que eu vou fazer? Pode ler um livro, pode, sei lá, ouvir uma música para inspirar para o dia, pode escrever um diário, enfim, o que você achar melhor. Dica que não é minha, mas é de um psiquiatra que eu vi um TED esses dias. Vá ao supermercado sem o celular. Você não vai caçar, mas você já vai sem o celular, já vai imaginando onde pegar a comida. Ele diz que isso é muito bom para ir ativando as áreas do cérebro que os nossos ancestrais usavam para buscar o alimento. Sim. Talvez... Se imagina cozinhando na volta e cozinha. Tenta comprar menos comida pronta. Mas tem isso, né? Às vezes a gente pode fazer, sei lá, eu almocei e vou sair para tomar um café. Vou sair para tomar meu café sem o celular. Passear com o cachorro sem o celular, dá atenção pro cachorro. Para viver a experiência, né, de estar no mundo, observando e... Então, acho que a gente falou, né, de espaço, de tempo, né? E aí, na medida... De microtempo. Microtempo. E na medida do possível, talvez encontrar com alguma periodicidade períodos mais longos para fazer tipo um detox, assim, né? Para fazer um período que a gente consiga ficar e aí dar uma... Resetada no sistema. Dar uma resetada no sistema, né? E encontrar, uma outra dica, encontrar... alternativas para a necessidade que nos leva ao celular, que é a necessidade de mudar às vezes, de assunto, né? Ter uma distração, descobrir algo que você pode ser palavras cruzadas, pode ser um hobby, enfim, acho que tem muitas coisas aí, inclusive se quiserem depois nos contar o que vocês descobriram que gostam de fazer. Às vezes tem coisas que a gente nem sabia que gostava e descobre nessa aventura. Muito obrigada. Mais um episódio, assim, cheio de muita riqueza, assim. Vamos seguir nessa nossa tentativa de resgatar o que tem de humano em nós. Seguimos em caráter experimental, sempre buscando se melhorar e encontrar novas alternativas para nos mantermos sãos e humanos. Isso aí. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.